A única exceção, quando coloca em risco a vida da mãe, necessariamente. Mas o anencefalo é um ser humano, como outro qualquer, é uma persona, está lá no livro da querida Marlene Nobre, que vocês não podem deixar de procurar e ler. É uma persona, o embrião não é uma coisinha. O embrião formado pela junção, o zigoto formado pela união do espermatozoide com o ovócito e constitui a célula ovo, ali já está incrementado a vida, é o nascimento da vida, ali já está todo o futuro ser naquela única célula, resultante da união dessas outras duas. Daquela única célula que vai começar a se dividir em 2, 4, 8, 16 e assim por diante, constituindo a mórula através de semanas. Ali naquele serzinho, não um grãozinho que pode ser um grãozinho de qualquer arroz, feijão, como eu vi, infelizmente, uma modelo famosa que se tem o nome falar, não, aquilo lá pode ser eliminado, é um grãozinho apenas. Se a mãe não quer, outra coisa importante, a mãe não é dona do corpo, nem o Estado, nem o médico, nem a mãe. Nós, os homens, as mulheres, não somos donos do nosso corpo, não. É um absurdo se dizer isso, é um erro, um equívoco terrível. O nosso corpo, o nosso organismo humano foi gerado e elaborado como fruto de milhões e milhões de séculos de evolução. E um ser que se desenvolve dentro do ventre da mãe, ela não é dona dele, não. Aquele ser, ele é ele. E ela é ela apenas está sendo um instrumento da evolução, do crescimento daquele serzinho novo que está nascendo dentro do seu ventre. Ela não é dona dele. Ah, o corpo é meu, eu faço o que eu da minha vida. Errado! Minha irmã, não faça isso. E como conclui, Ciro, a própria Marlene Nobre, ela diz que não é possível interromper esse contínuo que ela descreve: zigoto, embrião, feto, criança, adulto, velho, sem causar danos irreversíveis. A qual bem maior que nós temos? A própria vida. É um bem indissolúvel. Então, a sugestão, a orientação, muito será pedido a quem muito lhe foi dado. Então nós temos a obrigação, os seus artigos no jornal, o programa Amigos da Verdade, todos os canais onde a doutrina dos espíritos é apresentada exatamente no sentido de informar, aconselhar. E você utilize-se do seu livre-arbítrio da forma que lhe aprouver. Mas como a própria doutrina dos espíritos não é uma doutrina das penas eternas, não existe culpas, mas responsabilidade. Somos responsáveis pela utilização desse instrumento maravilhoso que é o livre-arbítrio. E você, meu amigo médico, amigo médico espírita em particular, a doutrina dos espíritos dá uma visão integral do ser humano. É alma, é mente, é corpo. Isso faz com que se estimule a solidariedade entre todas as criaturas. Doutora Marlene Nobre nos diz que o que deveria diferenciar o médico espírita, o que deveria em relação aos seus colegas, seria o exercício da humildade, da caridade, o compromisso de estudar e colocar-se como um ser não superior, mas igual a todos os nós, irmãos e companheiros. Ciro, estamos quase chegando aqui no final do nosso programa. Eu sei que esse é um assunto, todos temos a consciência que é um assunto que não se esgota em si. Eu tenho ouvido muitos cientistas, uma cientista bastante famosa no Brasil, não vou citar o nome, onde ela exatamente não se referia ao grãozinho de areia, mas se referia como uma coisinha qualquer, assunto de religiosos, e ela colocou como assunto da religião, e não é exatamente assim. Porque mas temos que compreender, temos que aceitar e temos que ver que cada um está no seu estágio, tem as suas possibilidades, e cada um dá aquilo que tem, o que pode. Eu quero citar um pequeno exemplo, rapidinho também, de um grande médico, agora o nome me foge, americano. Ele tinha uma clínica de aborto. Um dia ele conseguiu filmar o que se passa dentro do ventre da mãe,
quando aquele feto, vamos dizer assim, era expulso, é sugado através das máquinas que sugavam, levando em pedaços aquele corpinho que ali estava se gerando. Ele viu esse próprio filme que ele mesmo mandou filmar dentro do ventre materno. Ele ficou tão impressionado que hoje ele está vivo ainda, ele se transformou a partir daquele momento num dos maiores divulgadores da vida e contra o aborto que ele mesmo, centenas, talvez milhares de vezes, tenha praticado dentro da sua clínica. Existe um filme a esse respeito. Todo aquele que se aprofunda um pouco mais no assunto, estuda esse assunto com um pouco mais de carinho, percebe que o que nós temos que fazer é descobrir por que a vida pode se manifestar através desses serizinhos. Descobrir qual a razão de Deus permitir tal situação para esses espíritos. Porque nós afirmamos, desde a concepção, a doutrina espírita afirma, desde a concepção, desde a formação do zigoto, que é a união da célula do ovócito com o espermatozoide, desde esse momento, normalmente, porque não é sempre também, como a própria Marlene afirma no seu livro, normalmente já há um espírito ali ligado. Podemos dizer, mais de 90% dos casos já se liga ali um espírito. E, portanto, a presença do espírito é que vai determinar, realmente, isso a medicina ainda vai descobrir, aquela movimentação toda, aquela transformação toda, aquela divisão celular toda que vai levando, através do perispírito do espírito, que ali se manifesta, que ali atua, o desenvolvimento do embrião, até os 3 meses, depois do feto e do nascimento da criança, cujo nascimento não se completa. O espírito não reencarna naquele corpinho, mas ela só termina essa reencarnação perto dos 6 a 7 anos, diz Emmanuel. Porque aos poucos, com a formação, com o desenvolvimento do corpo, é que aquilo tudo vai se somando, se solidificando, e aquela criança vai se transformando num jovem, num adolescente, que precisa ser, antes de tudo, educado para se constituir no mundo uma pessoa de bem, uma pessoa que fez o desenvolvimento do bem aqui na Terra, um adulto consciente, um velho responsável, uma pessoa, enfim, adequada à manifestação da vida aqui na Terra. E eu lamento que nós tenhamos que chegar aqui no final do nosso programa. Ciro, é um prazer e eu já me comprometo aqui, você conosco, de vir mais vezes aqui, apresentar o seu grande conhecimento acerca da doutrina dos espíritos, lembrando sempre que fomos criados para a felicidade. Somos seres criados para a felicidade. Essa é uma afirmação, não é verdade? E esse é o grande tema da vinda do nosso amigo Orson Carrara aqui na cidade de Itu e Salto. Eu quero encerrar esse nosso programa. Ele vem no dia 4 de junho a Salto e 5 de junho a Itu. E amanhã, mais uma vez, dentro da palestra do Dr. Eduardo Valério, na FAD Itu, a partir das 19h30, com a presença do coral Gotas de Luz. Que não é o Vozes do Além, é o Gotas de Luz. É o Gotas de Luz. É o Gotas de Luz, a partir das 19h30. Deixo a todos, na voz de Plínio Oliveira, esse grande amigo, a bela canção Aprender a Amar, que é o que todos nós precisamos. Que o Mestre Divino esteja sempre em vossos corações. Obrigado por me abrir a porta do seu lar, de acompanhar você no seu local de trabalho, você no seu rádio, no áudio do seu computador e me permitir estar esses momentos junto a você. Eu desejo a todos um maravilhoso fim de semana e uma próxima semana plena de realizações, lembrando sempre que o solidário nunca é solitário. Até a próxima semana, até lá e muita paz. Um abraço a todos. Acordo com essa certeza, é mais que um sentimento, nem é difícil de explicar. Sou grato ao pão, ao leite, à mesa, à casa, à voz, ao verde, ao vento, ao
céu e tudo mais que Deus me dá. Eu sei, o mundo é meio estranho, é uma loucura sem tamanho, mas algo pode mudar. Tem gente boa no caminho, tem uma flor nesse espinho, você só precisa regar. É uma dádiva infinita que mente sã pode negar. Tem uma luz dentro da gente e é uma coisa tão bonita ver essa luz iluminar. Eu não me iludo, é longa estrada, a nossa história é cruz e espada, mas é também coração. Se tem quem quer ganhar no braço, eu me resolvo no abraço e chamo você pra canção.
Você ouviu na Rádio Convenção AM 670, programa Amigos da Verdade. Apresentação, Klaus Ville. Se você me permitir, nós gostaríamos até de esclarecer que esse trabalho dela é monumental, é gigantesco. Foram dezenas de pesquisadores, de cientistas por ela nomeados, que facilmente hoje pela internet se pode constatar, que referendem, que dão a referência a respeito desse assunto. Ela cita embriologistas, cientistas famosos, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu fiz até alguns artigos a esse respeito, publiquei até um trabalho que está aqui também em minhas mãos, não é? Uma mimeografia, algumas considerações sobre experiências de quase morte, a EQM, a terapias regressivas das vidas passadas, o aborto, o suicídio, a eutanásia e muita coisa sobre células-tronco embrionárias e adultas. Tudo isso sob a ótica da doutrina espírita. E tudo isso sempre mostrando os fundamentos científicos dessas questões, para que essa expressão, é apenas uma referência religiosa, não seja interpretada de uma maneira falsa, negativa, como se a referência religiosa pudesse ocultar... Ou fosse de menos-valia, por exemplo. Fosse de menos-valia. E é por isso, até complementando, que eu vou pedir licença para citar aqui um pequeno trecho do próprio Allan Kardec. Quando diz aqui, vou pedir permissão para ler, porque é um pequeno trecho e todos poderão compreender melhor. Allan Kardec, agora falando isso em O Livro dos Espíritos. São chegados os tempos, aliás, está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo, diz Kardec, têm que ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantados, em que a ciência, olha aí, deixando de ser exclusivamente materialista, como infelizmente ainda o é até hoje, tem de levar em conta o elemento espiritual e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são ciência e religião, apoiando-se mutuamente, uma na outra, portanto, marchando combinadas, se prestarão muito concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião vai adquirir inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já não se lhe podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. É para essa era que nós estamos rapidamente, aliás, diga-se de passagem, caminhando, em que a ciência vai encontrar na religião e a religião vai encontrar na ciência os subsídios necessários para que elas possam se integrar. E o que nós teremos no futuro, nesse futuro que nós já estamos começando a viver, nesse futuro que é hoje, o apoio da ciência às afirmações religiosas e o apoio das pesquisas científicas a tudo aquilo que a religião sempre afirmou a respeito de Deus, da existência da vida e da existência dos seres espirituais. Aonde entendemos religião, aí é bem importante que nós façamos aqui um parênteses, religião não como instituições, não como Jesus enclausurado em catedrais de pedra. Não é nesse aspecto que estamos falando da religião. A religião que nós mencionamos, que é falada, é a ligação com o transcendental. E apoiada nessas pesquisas, nessa ciência religiosa, digamos assim, nessa ciência, eu diria, espiritualizada, porque esse é o futuro da ciência, ela vai se espiritualizar quando descobrir no espírito a essência de toda ação sobre a matéria do próprio
desenvolvimento e projeção da matéria, tanto aqui na Terra quanto em todo o universo. Com certeza. Então não vai ser apenas uma coisa obscura, invisível, alguma coisa inapalpável. Não! O conhecimento do Espírito vai trazer a oportunidade do homem adquirir muito mais recursos para auxiliar a si mesmo e ao seu próximo. Você imagine o médico espiritualizado, não estou dizendo espírita apenas. Aí nós vamos chegar lá, Ciro, vamos chegar lá. Na doutrina o médico espiritualizado do futuro é o médico que pode dar muito mais ação de ajuda aos seus clientes. Na verdade, temos dois questionamentos aqui. Uma primeira questão é o abortamento, o aborto em si. Como o aborto é encarado pela doutrina dos Espíritos? Quando o aborto é permitido ou não é permitido? Então, essa pergunta que você acabou de me fazer, Kardec dirigiu-a aos espíritos, ao espírito de verdade, que foi o chefe da equipe espiritual que o auxiliou na codificação do espiritismo, lá na França, do século XIX, onde nasceu o espiritismo. Digo sempre em nossa casa espírita. O espiritismo não é religião brasileira, não tem nada a ver com os movimentos religiosos que se desenvolveram, muitos deles usando até da mediunidade, mas nasceram aqui no nosso país, ou tiveram uma influência muito grande dos nossos irmãos que vieram da África, trazidos, importados de lá, vamos dizer assim, a ferro e a fogo. Importados é bondade, né, Ciro? É uma maneira de dizer apenas. Mas forçados a trabalhar e que trouxeram seus costumes, seus ritos e suas tradições das suas origens religiosas também. Esse povo tão querido hoje por nós, que ascende cada vez mais na expressão social. Mas voltemos ao nosso Allan Kardec. Essa doutrina dos espíritos com a qual nos integramos e procuramos difundir através dos nossos humildes trabalhos, tanto nós quanto milhares de outros profundos religiosos dessa doutrina maravilhosa, em toda parte. Esse programa mesmo é uma expressão disso, mostrando que essas pesquisas do Allan Kardec têm uma razão de ser. Essa doutrina maravilhosa nasceu lá na França, em Paris, exatamente a partir do ano de 1855, quando o homem de ciências, que não era ainda o Allan Kardec, vamos dizer assim, embora seja a mesma personalidade, o homem de ciências, o pedagogo, o professor, ligado às pesquisas e a todas as academias da ciência e da cultura da sua época, chamado Hippolyte Léon Denisard de Rivail, é convidado pelos amigos para investigar aqueles inusitados fenômenos que começavam a florear e a aparecer de uma maneira tão intensiva em toda a sociedade europeia, não só na França, mas por toda a Europa. E ele fora enviado por Jesus exatamente, olha, eu vou repetir, ele foi enviado por Jesus exatamente para ser o líder, a expressão maior, o capaz, o espírito altaneiro para investigar esse tipo de fenômeno e dar-lhes um assentamento, um baseamento científico-filosófico, como o fez. Então ele dirige, numa das suas perguntas aos espíritos, exatamente essa que você me fez. A pergunta 358 de O Livro dos Espíritos. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Essa pergunta está lá no Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina. Vejamos a resposta, que é o Espírito de Verdade, que liderou aquela equipe de mais de 70 espíritos, que se uniram nessa gigantesca onda, né, nessa tsunami, digamos assim, usando uma expressão moderna, vamos dizer assim, embora que trágica, na sua expressão catastrófica, mas foi uma onda gigantesca de manifestações espirituais em todo o mundo, que teve em Kardec o seu líder, o seu elemento capaz de investigar e dar-lhe uma corporação, um sentido científico-filosófico. Precisava ser grande e gigantesco para conseguir isso. O que responde o Espírito da Verdade a essa pergunta? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. A mãe, ou quem quer que seja,
cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Olha só que expressão maravilhosa. Na oportuna questão 880, fala do primeiro direito que nós temos aqui na vida. O primeiro de todos os direitos naturais do homem. Resposta: o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa para comprometer-lhe a existência corporal. E por aí vai. Eu estou lendo alguma coisa desse livro extraordinário que foi lançado pela Federação Espírita Brasileira a respeito exatamente desse assunto. Além daquele livro que nós citamos da Marlene, olha aqui, existem outros inúmeros livros que eu não pude trazer aqui, mas esse da Federação também é muito oportuno. O que dizem os espíritos sobre o aborto? Então... É uma questão de... O Livro dos Espíritos coloca muito claro que não se deve colocar em risco uma vida em andamento. E aí, Ciro... Ele estabelece nessa resposta a uma pergunta que ele faz, também do próprio Allan Kardec, exatamente a única exceção que se poderia ter à manifestação do aborto. Ao aborto quando voluntário. Se poderia ter uma exceção? Somente num caso. Apontam os espíritos, chefiados por esse espírito de verdade. Há uma única exceção. Quando realmente, veridicamente, aquela situação, aquela operação, aquele procedimento, digamos assim, coloque realmente em risco a vida da mulher. Somente aí poderia se manifestar a atitude do aborto, porque seria, segundo os espíritos, mais interessante manter a vida de um ser que já existe, no caso a mulher, aquela que seria a mãe, do que aquele ser que ainda não está se manifestando na vida física através do nascimento. A única exceção e como é que fica o anencéfalo, o ser produzido pelo estupro, pelo ato violento? Negativo. O anencéfalo, inclusive, algumas mães, em entrevistas que eu vi de doutora Marlene Nobre, questionaram a doutora Marlene, por exemplo, no caso de uma gestação do anencéfalo, quando há algum problema ali no líquido amniótico que possa colocar em risco, né, se essa não seria uma gravidez de alto risco. E a doutora Marlene Nobre, muito propositadamente, diz que o risco é muito maior para o embrião do que para a mãe. E que atualmente, no processo de um pré-natal bem feito, um acompanhamento pré-natal muito bem feito, não há realmente, até a gravidez pode se levar a bom termo, sim. Nesse aspecto, Ciro, quando nós falamos aí sobre não se pode colocar em risco uma vida já em andamento, eu recebi de José Medrado, da cidade de Salvador, eu fiz a pergunta a ele, e eu gostaria que você, Ciro, e os nossos 12 ouvintes do nosso programa Amigo da Verdade, porque Medrado brinca comigo. Medrado fala que ele tem 6 ouvintes, eu falo que agora eu já tenho 12 ouvintes, eu tenho mais ouvintes do que ele na Rádio Metrópole em Salvador. Vamos ouvir a opinião que eu digo, gente, eu sempre falo, é a opinião de José Medrado, é a opinião de Raul Teixeira, é a opinião, todos baseados na codificação espírita. Então, a colaboração de José Medrado. Vamos hoje lá para o programa Amigos da Verdade? Vamos, claro. Solange! Então, quero mandar aqui o meu abraço a Klaus Peter O. Willy. Mantém o O com ponto, porque você sabe que o O é ligeiro. Eu sei, então O. Willy. O. Não é? O Willy, programas Amigos da Verdade da Rádio Convenção AM 670 lá de Itu. Ele diz que tem um pouco mais de audiência que nós, ele tem 10 ouvintes. Botou banca, tá no outro patamar. Botou banca sobre mim, o Klaus Wipper. E Klaus, uma sugestão que você nos encaminhou dos anencéfalos, para que falássemos, e é algo que interessa muita gente, porque infelizmente
Parece-me que o juiz em São Paulo deu autorização a uma mulher a fazer aborto em razão da comprovação da anencefalia do seu filho. Você sabe, Luana, que a legislação brasileira só permite o aborto em 2 situações. Na situação de necessidade de preservação da vida da mãe, não é? O aborto terapêutico, ou aquele que o feto foi gerado fruto de um estupro. Então, só nessas condições. E o juiz, eu acho que foi em São Paulo, recentemente, coisa de 1 ou 2 semanas no máximo, ele resolveu dar. É uma questão muito controvertida, inclusive nos meios religiosos. Mas, Klaus e ouvintes do Amigos da Verdade, eu sempre penso o seguinte: cabe a nós, como pregadores religiosos, orientar e não impor a nossa fé. Porque as pessoas têm um livre-arbítrio na sua decisão. E nós, inclusive, espíritas, sabemos, está lá na pergunta 136B, A e B do Livro dos Espíritos, principalmente a 136B, onde fala que há possibilidade, sim, de se formar uma massa de carne sem inteligência. Os espíritos responderam assim, né? Quando foram questionados que seria o nosso corpo se não tivesse alma, não é? Então, uma massa de carne sem inteligência e tudo o que quisesse, exceto no homem. Então, quer dizer, há a possibilidade de um corpo ser gerado sem o espírito ligado. Agora, é necessário que se tenha absoluta certeza, não é, da anencefalia. Então, eu penso que nos cumpre exatamente esclarecer que estamos sempre a favor da vida, porém, uma mãe que tem a certeza, Luana Montargil, de que o seu bebê é anencéfalo, ela vai ficar sofrendo 9 meses carregando aquele bebê. A dor moral é necessária, mas se ela não quiser passar por isso, ela não tem um direito pelo livre-arbítrio? Eu penso que sim. Ainda não é legislação, mas a justiça já abriu uma porta. Agora, é claro, né? É algo que realmente fica a critério de cada consciência e a nós esclarecer. Eu não penso e não acho justo Luana Montargil impor princípios religiosos como normas a serem cumpridas. Não. Esclarecimentos sim. Posicionamentos nossos. E a cada um o seu livre-arbítrio. Tenho dito, um abraço, Klaus. Felicidade para você e seus 10 ouvintes. Botou banca, viu? Botou banca. Um abraço, Klaus, para você. Quando o meu filho nasceu... O posicionamento de José Medrado, nós vamos discutir isso na sequência do nosso bate-papo aqui, mas ele levanta várias questões, né, Ciro? Ele levanta aí várias questões. Ele fala sobre o aconselhamento, a informação que a doutrina dos espíritos pode passar para as pessoas. Ele fala sobre o livre-arbítrio, a utilização desse instrumento divino que é o livre-arbítrio, passo que nós progredamos mais rapidamente ou menos rapidamente. Ele suscita uma série de questões aí, mas a primeira delas, e aí eu quero que você, depois do nosso giro comercial, você me responda para que a gente tenha muito claro o que é um anencéfalo, porque muitas pessoas têm uma ideia, um conceito errado do que seja um anencéfalo. Um anencéfalo é aquele que as pessoas acham que é destituído de qualquer estrutura cerebral. Até o termo está errado. Até o termo anencéfalo. Mas nós já voltamos depois do nosso giro, para que a gente não tenha mais o corte até o final do nosso programa. Voltamos com seu Amigos da Verdade. Você está ouvindo o programa Amigos da Verdade. Apresentação, Klaus Ville. E voltamos agora rapidamente com Amigos da Verdade, porque o assunto é imenso, o assunto não se esgota tão rapidamente. Ciro, falamos aqui fora do ar para que as pessoas tenham, primeiro, 2 noções muito precisas. A doutrina dos espíritos proíbe alguma coisa? E, segundo, o que é um anencéfalo? Então, na primeira questão, não existem proibições de maneira alguma dentro da doutrina espírita.
costumamos dizer o seguinte: Espiritismo, com Kardec, com Jesus, é sempre bom ressaltar, Espiritismo, doutrina espírita, com Allan Kardec, fruto daquelas pesquisas lá na França, e com Jesus, que na nossa concepção foi Jesus que enviou Kardec ao mundo, essa doutrina não estabelece proibições de maneira alguma. Então, o que é o Espiritismo? É uma religião a mais no mundo apenas? Não, nós não vemos assim. Com todo o respeito que temos às demais religiões, é um processo, na verdade, educativo. Não é uma religião catequética, como muito bem disse o Medrado, não é impositiva, tanto que ele deu, através do critério do livre-arbítrio, a possibilidade daquela mãe escolher o aborto como a solução para o seu caso. Nós não concordamos com isso, mas se ela decidiu, ela o faça e resgate, através das consequências do seu ato, tudo aquilo sujeito ao equívoco que, na verdade, acreditamos ela está cometendo ao abortar. Há cerca de 1 milhão ou mais de abortos por ano, estatisticamente configurados aqui no Brasil. No mundo todo, são 60 milhões ou mais de abortos. Por quê? Porque está havendo uma predominância da materialidade sobre a espiritualidade, por enquanto, pelo menos. O termo anencéfalo, indo para a segunda questão, na verdade, e Marlene Nobre no seu livro esclarece muito bem isso, o clamor da vida, está errado. O termo anencéfalo quer dizer ausência do cérebro, e na verdade, não falta totalmente ao anencéfalo. Olha, eu acompanhei vários casos, permita-me citar aqui, e tu mesmo, a menina Mariana, eu ia frequentemente à sua casa, visitá-la, era uma menina anencéfala. Eu nunca, e esse casal que a tinha, cujos nomes não vou aqui citar, porque nosso propósito não é identificar ninguém, tinha essa criança, esse neném, essa pequena criatura, no maior dos carinhos, eu nunca vi do amor. E ela falou-me, essa mãe me confessou nas nossas conversas, que houvera sido orientada pelo médico e através dele, com um possível juiz, para abortar antes do seu nascimento. Porque, através dos exames que hoje a medicina tem, tão avançados, já se constatava em seu ventre a possibilidade da deficiência daquela criatura que iria nascer. Você quer, nós podemos autorizar o aborto a você legalmente, o aborto chamado legal. Ela se recusou porque ela, que não é espírita, diga-se de passagem, um lar católico, se Deus me mandou minha filha com essa deficiência, é porque assim eu tenho que recebê-la. Eu tive tanto carinho, tanto respeito por essa mãe, que eu vinha, e dentro das minhas possibilidades, visitá-la sempre, e acompanhei o nascimento que muitas vezes os médicos afirmam, não, é algumas horas, é umas poucas semanas, é questão de dias e esse neném vai morrer. Ela viveu mais de 3 anos. Eu conheço casos de 11 anos de anencéfalos que viveram, sobreviveram à vida. Então o anencéfalo tem o anencéfalo tem base encefálica, tem uma área chamada diencéfalo dentro do seu cerebelo todo, que é o conjunto de todas as manifestações do sistema craniano, tem uma base encefálica que lhe permite metabolismo normal, o desenvolvimento do seu coraçãozinho através dos movimentos cardíacos, através dos movimentos respiratórios, tudo é concentrado lá no diencéfalo. E essas manifestações existem nessas criaturinhas pequenas, porque o cérebro, embora esteja a parte frontal desguarnecida, existe possibilidade, até parte do córtex ainda existe, e o diencéfalo, que é a base encefálica que permite essas manifestações
típicas, básicas, que permitem esse ser sobreviver o tempo que for necessário. Dentro de uma condição como esse lar que eu vi, dessa mãe, desse pai também, extremados em carinho, em amor por essa criança, Mariana chamava-se ela se manifestou até os 3 anos e ela não tinha o crânio encefálico, essa parte esquelética superior, era tudo molinho. A sua expressão física do seu rostinho era bastante deficiente em termos de nariz, boquinha, olhinhos bem diminutos. Quer dizer, a pessoa que não está preparada, olha aquilo, pode levar até um choque. Mas aquela mãe amava aquela criança. Nunca vi tanto amor manifestado por uma criatura, até em seres normais. Por que será? O que nós temos que fazer, meu amigo Klaus? E pedir à ciência que o faça, assim falava também o nosso querido amigo Sérgio Felipe de Oliveira, formado na USP, mestre e doutor em ciências, amigo pessoal de Marlene Nobre, que com ela, junto com Décio Ângelo Júnior, dão voltas aí pelo mundo, através de palestras, de exposições, mostrando o que é o espiritismo, inclusive essa parte dos descerebrados, dos anencefalados, em exposições maravilhosas que fazem. O que se tem que manifestar à ciência é a vontade deles pesquisarem, descobrir isto sim. Por que será que Deus, na sua bondade infinita, permite que seres possam nascer assim? E não decepá-los, eliminá-los, digamos assim, matá-los. Porque matar uma criança por ela ser anencefálica, ou abortá-la por ela trazer essa deficiência, é um crime, meus amigos. Se bem que aqui cabe uma ressalva muito importante, que eu sempre não deixo de fazer. Alguém pode estar ouvindo e já praticou esse ato terrível, imoral, segundo o nosso querido Divaldo Pereira Franco, que é o do aborto. Então, uma mãe vai nos ouvir falar: oh, meu Deus, então eu cometi um crime. Deus é misericórdia. E quando a gente não sabe das coisas, Ele nos permite aprender. Se você, minha irmã, que está me ouvindo aí, se você já passou por essa experiência terrível e veio a abortar, não se apavore. Deus é Pai. Deus é misericórdia. Então é preciso que se diga sempre: ame outras crianças. Traga através de si mesma uma outra ao mundo. Ou pegue uma criancinha para criar. Quantos órfãos solicitam e pedem e suplicam por um lar, por uma família? Quanto amor você pode dispor? E aquele ato, então, que você não cometeu, que você cometeu lá no passado, porque você o desconhecia, porque você desconhecia as leis e nós voltamos, que subordinam esse ato. O amor cobre a multidão de pecados. Supera a multidão de pecados. Então isso. Deus é Pai, é misericórdia. Então ligue-se a isso e pratique o bem. E ame outros seres ou os seus mesmos que aí estão na sua mão. Mas infelizmente nós precisamos dizer a verdade aqui. A pergunta foi: o anencéfalo deve ser abortado? A nossa resposta é: não. Não. A doutrina espírita é contrária ao aborto, a não ser daquela única exceção aqui já citada. E não vou repetir. Você está ouvindo o programa Amigos da Verdade. Apresentação: Klaus Willi. Voltamos com seu Amigos da Verdade, o programa da Doutrina dos Espíritos, de todas as sextas-feiras, às 20 às 22 horas. E estávamos aqui ouvindo a mensagem do nosso amigo Orson Carrara, que sempre também, como o nosso amigo José Medrado, nos manda textos, nos manda áudios para que nós possamos fazer a divulgação aqui no nosso programa e divulgar a doutrina dos Espíritos, porque, segundo Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer com a doutrina dos Espíritos é a sua divulgação. E Orson, com muita felicidade, com muita propriedade, ele nos relembra que todos nós fomos criados para a felicidade. Não fomos criados para a tristeza, não fomos criados para vivermos em estado de constante tensão emocional.
E esse é exatamente o tema da palestra que ele vai realizar no dia 4 de junho, lá em Salto, na Associação Espírita Irmã Verônica, a Rua Madri 101, esquina com a Rua Rui Barbosa, no Jardim Sevilha, onde fomos tão gentilmente recebidos agora no dia 5 próximo passado, pelos nossos amigos, pelo nosso amigo Tarcísio Zanoni, tesoureiro da USE. E no dia 5 de junho, Orson Carraro estará aqui na Associação Espírita Cabaninha de Antônio de Aquino, a Rua Benjamin Constant 144, e vai falar a caridade como a alma do Espírito. Muito apropriadamente, buscamos a felicidade, como sermos felizes. Primeiro, quando fomos caridosos conosco mesmos, nos aceitando, nos vendo, nos perdoando, nos autoamando. E é sobre tudo isso que o nosso amigo Orson vai conversar conosco nos dias 4 e 6 de junho. E eu vou dando mais recados sobre os eventos da USE que já estão programados para os dias 26 de junho, 9 de julho e por aí afora até o mês de agosto, ok? Dado o recado aí. Ontem esteve na Associação Espírita Cabaninha de Antônio de Aquino um tenor, o tenor Alan Vilches. Alan Vilches já esteve no ano passado aqui na Cabaninha também. É um grande tenor, grande cantor, já está no seu segundo CD, o seu CD Percepções, onde ele conta com participação especial de pessoas muito queridas, por exemplo, Paula Zampi também já esteve aqui em Itu, fazendo uma palestra musicada com o grupo vocal Cantores da Luz. Tem participação de Célia Tomboli, Moacir Camargo. E Alan Vilches diz que a sua tarefa, o seu papel para a criação de um mundo mais feliz é a distribuição de alegria entre os corações amargurados e aflitos, principalmente através da música. Disseminação da Boa Nova. O que é a Boa Nova? A Boa Nova é o Evangelho de Cristo, através da música. Então nós escolhemos com muito carinho para a nossa noite de hoje. Ontem foi uma noite muito especial na Cabaninha, onde contamos mais uma vez com esse grande tenor de uma simplicidade, uma figura humilde, que é Alan Vilches, e escolhemos para a nossa noite de hoje, do seu CD Percepções, a música Quanta Luz.
Quanta Luz, com a participação especial de Célia Tomboli, Paula Zampi e Moacir Camargo. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós. Boa noite, Gina. Muito obrigado. Eu tenho certeza que você se emocionou com essa maravilhosa canção na voz de Alain Vilches, Paula Zampi, não é? Com Célia Tomboli, Moacir Camargo, enfim, momentos tão maravilhosos que a doutrina dos Espíritos nos proporciona quando estamos com os corações abertos aos bons sentimentos, às boas informações. Como será que se reconhece o verdadeiro espírita? Será que espírita tem cara e crachá como aquele famoso personagem hilário da televisão? Será que a gente reconhece um verdadeiro espírita? Já se fez essa pergunta? Será que o espírita tem assim algum sinal exterior? Será que o espírita é aquele que frequenta a casa espírita, que não perde um evangelho e sempre corre para a fila do passe, depois ele toma sua aguinha fluida? Esse é o verdadeiro espírita? Será que aquele que não frequenta a casa espírita, que não pode estar frequentando tantas palestras, porque às vezes as pessoas, alguns espíritas, né, eu chamo de espírita de gabinete. Conhece espírita de gabinete? É aquele espírita estudioso que fica cercado de livros, assiste todas as palestras e bate no peito: eu sou um espírita. Será que esse aí é o espírita mesmo? Será que entendeu o que é a doutrina dos espíritos? Allan Kardec tem uma frase assim, lapidar sobre esse tema. Ele diz: é tão simples. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para dominar as suas más inclinações. Olha que bonito, né? Então você reconhece o verdadeiro espírita pelo processo de transformação moral e no esforço que ele faz, que ele produz, que ele emprega para dominar as suas más inclinações. Então, essas duas colocações, transformação moral e esforço para o autocontrole, para o autodomínio. Então, veja bem, o verdadeiro espírita é aquele que tem conhecimento, que ele é um ser imortal, num estágio de evolução, e que diariamente ele vai, pelo seu esforço em dominar aquelas más inclinações que nós insistimos em trazer de outras eras, de outras épocas, e nesse processo ele vai se transformando moralmente. Ele reconhece que ele não é um ser acabado, um ser pronto, mas é um ser em evolução, em transformação. E é aquilo que uma vez eu ouvi José Medrado falar, da transformação possível, aquela que a gente pratica todo dia, sem sofrimento, passo a passo. Assim como a natureza não dá saltos, nós que fazemos parte dessa natureza também não damos saltos. Nós vamos num processo evolutivo. Então, o verdadeiro espírita é esse, que se transforma moralmente. E aí a gente reconhece qual o efeito que determinada corrente religiosa tem sobre esta pessoa. Porque você diz assim: eu frequento lá a igreja A, B ou C ou D. Mas não basta frequentar, continua falando mal do vizinho, continua com vícios, sejam de todas as naturezas. Não procura se controlar, não procura se conhecer, não procura dominar as suas más inclinações. Então, que religião é essa que você está frequentando? Ao passo que a doutrina dos Espíritos, ela te apresenta as informações de caráter científico, filosófico, moral,
E aí você vai se autoconhecendo, se autoaceitando, se autoaperfeiçoando. E é isso onde está o verdadeiro espírito, e principalmente aquele que procura sempre seguir a lei do amor, da justiça e da caridade. Seja um bom cristão e você estará sendo um bom espírita. Não tenha religião nenhuma, mas seja um ser bom, um ser afável, um ser que pratica a caridade, que é a essência da sua alma, a alma do espírito. Gostou do raciocínio? Vamos pensar um pouquinho mais a respeito. Você encontra mais informações sobre isso que eu estou falando na revista O Reformador, do mês de março, da Federação Espírita Brasileira. Você vai encontrar informações sobre o Livro dos Médiuns, que está agora no seu Sesc Centenário, um artigo maravilhoso de como reconhecemos o verdadeiro espírita, uma mensagem muito importante também sobre a simplicidade de Francisco de Assis. A simplicidade de Francisco de Assis, a contribuição para a renovação social que todos podemos ter, e a conquista da felicidade como obra de educação, que é sobre isso que Orson Carrara virá falar conosco nos dias 4 e 5 de junho. Primeiro, 4 de junho na cidade de Salto e 5 de junho na cidade de Itu. Ok? Bom, já tivemos aqui a nossa mensagem de Orson Carrara e vamos na voz de Raul Teixeira, pelo Espírito Rosângela, falarmos sobre a borboleta que fala sobre a transformação, na voz de Raul Teixeira. Não? Não vamos, não? Parece uma nota de leveza a distender-se na pauta do dia, a elegante borboleta. 3 passos às ares, sobrevoa o prado, beija as folhas farfalhantes e dribla o vento apressado e irreverente. No seu vôo suave e azulíneo, como se for uma pétala a voejar, balançando no espaço, sobrepaira o espelho plácido dos lagos, quanto baila em meio às gotículas que se desprendem das quedas d'água. Seu matiz é mensagem de alegria, sua liberdade é um convite à paz. Contudo, dias antes de mostrar-se tão bela e faceira, não passava de larva rastejante no solo úmido, ou escondida na casca apodrecida de algum tronco relegado. Jamais sonharia com o beijo do sol no seio do espaço. Dependia de alimento tomado aqui e acolá, nas ramagens dadivosas, desconhecendo as corolas cromadas e a doçura dos néctares de que ora se serve. Era a lagarta, hoje é borboleta. Quando você for constrangido a acompanhar com lágrimas aquele afeto que se despede das refregas do mundo, rumando para o mais além, tente não lastimar por costume refletido. Faça esforços para não desesperar. A vida não se resume num punhado de matéria que entrará em dissociação. Não será a vida a conjunção de episódios marcantes ou insignificantes, promotores de esparsos sorrisos e rios de pranto. O destino dos que estão na vida acanhada do mundo é a vida na amplidão. Mesmo com dores na alma, despeça-se do coração querido com suave até logo. Porque todos que se arrastam no terreno lodacento das experiências humanas deverão a seu tempo converter-se em seres vivazes, aplanarem altivos
sobre as ondas agras das vicissitudes terrenas, no fulgurante voo da imortalidade, como as borboletas, a liberdade, enfim. Mais uma vez, Raul Teixeira nos abrilhanta com essa bela mensagem do espírito Rosângela Borboleta, que simboliza muito bem todo esse processo de transformação. Na noite de hoje nós vamos tratar sobre um tema que algumas pessoas chamam de espinhoso, mas eu andei pensando a respeito e não é nada. Quando se fala sobre vida, vida não é espinhosa. Vida é uma dádiva, a vida é uma maravilha falar sobre vida. Que bom estarmos aqui em mais essa existência para tratarmos sobre vida. E hoje nós convidamos o amigo e idealizador desse programa, o senhor Francisco Amanteia, para comentarmos a respeito desse assunto. E nós vamos tratar a respeito desse assunto. Todos conhecem muito bem Ciro. Eu tenho aqui em mãos o último artigo no jornal Periscópio, articulista do jornal Periscópio, quando ele fala: a mensagem do Espiritismo somos espíritos imortais em evolução. Fala nesse artigo sobre a palestra de ontem, palestra musicada na Cabaninha Antônio de Aquino, sobre a palestra de amanhã na Faditu, que já falamos aqui sobre o nosso promotor de justiça de São Paulo, Eduardo Valério. E nós vamos tratar sobre esse tema hoje, sobre vida, o que é um anencéfalo. Nós vamos falar sobre como a doutrina espírita pode ajudar a medicina, o que diferencia um médico espírita do que um médico que não segue a doutrina dos espíritos. Nós vamos falar sobre uma pessoa maravilhosa, sobre a doutora Marlene Rossi Severino Nobre. Vamos ouvir de José Medrado de Salvador. Você está ouvindo o programa Amigos da Verdade. Apresentação, Klaus Ville. Estamos com o seu Amigos da Verdade, programa que apresenta a doutrina espírita como ela foi codificada por Allan Kardec. O programa de todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas. E com grande prazer trazemos até o programa na noite de hoje o idealizador e apresentador desse programa, Sr. Ciro Francisco Amanteia, para comentarmos sobre o tema central do nosso programa, que hoje é a questão do aportamento provocado no chamado anencéfalo. Boa noite, Ciro, como vai? Boa noite, prezado Klaus, prezados amigos da Rádio Convenção de Itu. É um prazer imenso estarmos aqui novamente, né? Podemos assim dizer, e abordando um tema tão interessante que a doutrina espírita explicita para todos nós, dentro da sua área tão culta e tão elevada, com que ela se propõe a esclarecer os problemas da vida. Ciro, vamos já começar o nosso... Eu sei, nós conversamos já, o assunto aborto, abortamento, anencéfalo, isso é tema de inúmeros programas. Se eu puder lhe fazer uma pergunta, dentro da doutrina dos espíritos, como encaramos o que é a vida? A vida é apenas o interlúdio entre o berço e o túmulo, ou o que é a vida, Ciro? Olha, esse é um dos temas mais interessantes colocado para toda a área da ciência, não só espírita, mas toda a ciência mundial, digamos assim. O que é a vida, né? É o que os cientistas estão procurando responder e que a doutrina espírita tão bem explicita, como nós já afirmamos, com a sua invocação da presença de Deus em todos os tipos de manifestações em que a vida aparece. Nós consideramos que a vida tem o seu princípio, da vontade do Criador, de uma inteligência suprema, se quereis assim falar,
de um planejador inteligente que estabeleceu nos pródromos da evolução, nos inícios, aquilo que chamamos de o princípio de todas as coisas, cujo princípio nós não sabemos, desconhecemos, que nem a própria doutrina se abre e possibilita investigar, porque trata-se de fenômenos, de episódios absolutamente distantes da nossa capacidade de entender. Não que não possamos entendê-la totalmente. Nós podemos entendê-la relativamente ao nível evolutivo em que nós, seres humanos, habitantes de um plano chamado Terra, conseguiu chegar. Então entendemos que a vida se manifesta desde o princípio das coisas por uma ação superior à nossa própria vontade. E no plano do cotidiano, através do nascimento e da floração de todos os reinos da natureza. No nosso programa hoje nós vamos tratar sobre a questão do abortamento, provocado em específico, Ciro, a questão do anencéfalo que tanta polêmica causa e muitas vezes tão erradamente se acredita o anencéfalo, se diz que o anencéfalo é aquele que é destituído de toda a estrutura cerebral. Para falarmos desse assunto, não poderíamos deixar de comentar e nos basearmos, além de toda a doutrina dos Espíritos, no que temos ali no Livro dos Espíritos a respeito da vida, na Gênese, o que nós temos também no Evangelho segundo o Espiritismo, não poderíamos deixar de falar da doutora Marlene Rossi Severino Nobre, médica, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil Internacional, editora da Folha Espírita, presidente do Grupo Espírita Caibá Schutel, diretora do Lar Alvorecer, e que semanalmente mantém o programa Diálogos Médicos, um programa maravilhoso na Rede Boa Nova de rádio, e o programa de televisão Portal de Luz na TV Mundo Maior. Então, doutora Marlene Nobre Rossi, viúva do deputado federal Frei Nobres, né? Em seu livro O Clamor da Vida, um livro magistral, ela fala sobre, no seu primeiro capítulo, da questão do zigoto. Qual o significado do zigoto? E aí, ela, em várias citações, ela destaca a citação de Mort e Porçot, para quem o desenvolvimento humano é um processo contínuo que começa quando o ovócito de uma mulher é fecundado por um espermatozoide de um homem. O zigoto e o embrião inicial são organismos humanos vivos, nos quais já estão fixadas as bases do indivíduo adulto. É aquela velha questão, né, Ciro? Onde começa a vida? Onde termina a vida? Aquele zigoto é vida? Aquele espermatozoide é vida? Aquele óvulo é vida? Com você e doutora Marlene Nobre. Então, você citou Marlene Nobre. Que maravilhosa criatura é Marlene Nobre. O livro dela, se fosse aqui uma televisão, nós poderíamos mostrar. Você está vendo aqui, está nas minhas mãos. O Clamor da Vida. Reflexões sobre o aborto intencional. E só para se os amigos que estão nos ouvindo tenham uma pequena e pálida ideia, a parte 1 trata do embrião, o embrião coisa. Afinal, quando que podemos considerar o embrião um ser humano? E por aí vai, o embrião persona, as origens da vida, o sistema da vida na Terra, e uma visão extraordinária com a sua capacidade, e ela que foi realmente, e continua sendo, uma das pesquisadoras mais credenciadas dentro da área espírita, como uma referência mundial hoje, porque ela é internacionalmente conhecida, dentro desses aspectos da embriologia, da genética, da obstetrícia. Ela que é uma médica obstetra e dentro da ginecologia tem nos trazido oportunos
esclarecimentos a respeito da vida, do seu início, do seu desenvolvimento, mostrando-nos nesse livro extraordinário, cujo título vou repetir, que os amigos devem tentar adquiri-lo. Depois você, por gentileza, fornece o telefone que seja lá da... A Banca do Livro Espírita Allan Kardec, Praça da Conde de Parnaíba, em frente ao Eival. E lá esse livro pode ser adquirido com desconto. É só dizer que houve o Amor da Verdade. Esse livro é muito interessante, porque a doutora Marlene Severino Rossi, nobre, né? Ela nos dá a seguinte explicação, porque algumas pessoas falam o seguinte: essa questão do aborto é uma questão religiosa, ou é uma questão científica, ou é uma questão ética. E no livro ela coloca aspectos. Primeiramente, todo aspecto da ciência com relação à vida. Por isso que ela é a Marlene e dá o aspecto do filosófico. E depois, sob a luz da doutrina dos Espíritos, aí então ela complementa. E é exatamente isso, não é, Ciro? A doutrina dos Espíritos, ciência, filosofia e religião.